Salve galera, professor Luiz aqui de Física com vocês. E na videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando aí alguns temas relacionados às transformações gasosas. Vamos falar um pouquinho aí sobre a lei dos gases ideais. Vem comigo na tela. Então a lei dos gases ideais, ou também chamado de gases perfeitos, vai ser essa equaçãozinha aqui. Pressão, volume igual ao número de mols, a constante dos gases e a temperatura. Beleza, galera? Então acompanhe comigo aqui. Pressão, volume e temperatura, a gente viu na videoaula anterior que são as variáveis de estado de um gás. Número de mols e a constante universal dos gases talvez seja o que é mais novo aí para vocês, tá? Então, a constante dos gases, ela vai poder assumir esses dois valores aqui, dependendo das unidades, tá? Então, 0,082 e as unidades, ou 8,31 e as unidades. Esse 8,31 são as unidades do Sistema Internacional, joules por mol, Kelvin. E aqui são as unidades um pouco mais usuais, ó, atm por litro, mol, Kelvin. Perceba que a temperatura nos dois casos está aí, Kelvin, beleza? Por que é importante vocês saberem aqui da lei dos gases ideais? Porque com a lei dos gases ideais, é possível vocês demonstrarem aquela relação que a gente viu na videoaula anterior. Que relação é essa, professor? Pressão, volume e temperatura, num estado que eu vou chamar de inicial, vão ser igual pressão, volume e temperatura num estado que eu vou chamar de final, após a transformação. Como isso, professor? Vamos entender, acompanha comigo aqui, ó. Então, imagine no meu estado inicial, ó. Pressão, volume, PV igual a nRT. Certo, galera? A temperatura está multiplicando, eu posso passar ela dividindo. Então, pressão, volume e temperatura. Lembrando que aqui eu estou falando do meu estado inicial. Então, vamos colocar o zerozinho aqui nas variáveis de estado. Só para não confundir, então, ó, isso aqui é igual ao que? nR. Então, repetindo o que eu fiz aqui, galera. A temperatura está multiplicando, eu passei ela dividindo. Então, as variáveis de estado vão ser igual ao N vezes o R. Beleza, no meu estado aqui que eu vou chamar de final, o estado após a transformação. Como é que ficaria aplicando a lei dos gases? PV igual a nR. Sem o zero agora, porque é o estado final. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a temperatura. Ó, tá multiplicando, vai passar dividindo. nR. Galera, percebam então o seguinte, ó, nR igual a nR, ó. Se eu chamar isso aqui de 1 e se eu chamar isso aqui de 2, concordam comigo que 1 é igual a 2? Por quê, professor? Porque essa é igual a nR e essa é igual a nR. Então, olha só como é que vai ficar, galera. Ó, PVT inicial igual a PVT final. Então, é a mesma relação que a gente estudou na videoaula anterior. Tá? Então, percebam que a lei dos gases ideais vai servir para a gente mostrar de onde sai essa relação entre as variáveis de estado, tá? Aqui é lógico, considerando que o gás não sofreu mudança no seu número de mols, tá? Que é o Nzinho, beleza? Que vai ser válido aí para a maioria dos gases ideais. Galera, o que é um gás ideal? A gente vai ver um pouco melhor sobre isso nas nossas aulas de termodinâmica, beleza? Condições normais de temperatura e pressão, que é o chamado CNTP. Então, quando vocês ouvirem CNTP ou condições normais de temperatura e pressão, saiba que é os seguintes valores, ó. Temperatura 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 kelvins, e a pressão de 1 atm, que é aproximadamente 10 elevado à quinta pascal, tá? O número exato seria 1,05 vezes 10 à quinta. Tem algumas casas depois da vírgula, tá? Mas isso daqui é uma boa aproximação. Então, esses são os valores de temperatura e pressão em condições normais. Beleza? Vamos para um exemplo aqui para a gente encerrar a nossa videoaula. Vamos lá, vamos fazer 3 exemplos. Uma de isocórica, isobárica
e isotérmica. Vamos lá. 5 litros de um gás ideal a uma pressão de 2 atm sofrem uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica mesmo, galera? Iso mesma, térmica, temperatura. Então, ó, temperatura final é igual à temperatura inicial. Beleza? Vamos recolher os dados, ó. 5 litros. Isso aqui é um volume, né? Então, meu volume inicial vale quanto, galera? 5 litros. Numa pressão de 2 atm. Então, minha pressão vale quanto? 2 atm. Aí falou que sofre a transformação isotérmica. Vamos ver o que ele pede, ó. Qual será o novo volume do gás? Então, ele quer saber o volume final do gás. Se a pressão for de 4 atm. Então, minha pressão vai ser 4 atm. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso daqui, galera? Então, vamos lá, ó. PVT inicial igual a PVT final. Como a temperatura ela é constante, o que vai acontecer com ela? Vai desaparecer. Então, aqui vai ficar para a gente da seguinte maneira, ó. Pressão e volume inicial, pressão e volume final. Então, vamos lá. Minha pressão inicial 5, minha pressão inicial 2, meu volume inicial 5. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5. Minha pressão final 4 e o meu volume final é o que ele quer saber. Então, acompanha comigo, ó, 4 vezes V, 4V. 2 vezes 5, 10, certo? Então, tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, aqui, se eu pegar o 10 e dividir por 4, né? R$10 dividido para 4 pessoas. Isso vai dar quanto, galera? Isso vai dar 2,50. Ou seja, o meu volume final será de 2,5 litros. Beleza? Próximo aí, ó. Mesmo esquema. Após uma transformação isocórica, isocórica. Mesmo volume, né? Significa que o volume final é igual ao volume inicial. Tem sua pressão elevada de 1 atm para 3 atm. Então, minha pressão inicial é 1 e minha pressão final é 3. Certo, galerinha? Qual a sua temperatura após a transformação? Ou seja, quer saber a temperatura final. Aí ele fala aqui, ó, sabendo que sua temperatura inicial é de quanto, galera? 27 graus Celsius. Beleza, então acompanha comigo aí, ó. Então, mesmo raciocínio, ó. PVT inicial, PVT final. Como o volume é constante, o volume vai sair fora. Então, vai ficar para a gente o que, ó? Pressão e temperatura. Pressão e temperatura. Galera, tem um detalhe importante. Antes da gente substituir aqui, ó. A temperatura está em graus Celsius. Eu preciso transformar para Kelvin. Como que eu transformo de Celsius para Kelvin? Se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, basta eu somar 273. Então, minha temperatura em Kelvin é aí em Celsius somada com 273. Vou fazer mais rápido aqui com vocês de cabeça, ó. Então, 27 mais 273. Se você fizer essa continha, isso daqui dá quanto, galera? 300 Kelvin. Beleza? Então, vamos substituir, ó. Minha pressão inicial vale 1. A minha temperatura inicial vale quanto? 300. Minha pressão final vale 3. E a minha temperatura final vale quanto? É o que ele quer saber, tá? Então, a gente vai fazer a multiplicação cruzada aqui. T vezes 1, T. 300 vezes 3, 900 unidade de temperatura Kelvin, tá? Então, minha temperatura será de 900 Kelvin. Beleza? Vamos a mais um exemplo para a gente encerrar a videoaula, ó. Calcule o volume
de um gás ideal que ocupa inicialmente o volume de 10 litros a 127 graus Celsius. Então, vamos recolher essas informações. Ó. Primeiro, ele quer saber o volume final. Ele diz que o inicial é quanto, galera? 10 litros. Ele diz também que a temperatura inicial... Como que eu sei que é inicial, galera? Esse daqui é antes da transformação. Tudo que é antes da transformação, inicial. Tudo que é depois da transformação é final. Aí ele fala assim, ó. Quando sua temperatura é elevada para 327. Então, a temperatura final, 327 graus Celsius. Após sofrer uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Pressão constante. Então, pressão final vai ser igual à pressão inicial. Então, primeira coisa aqui, galera. Vamos transformar as temperaturas para Kelvin? Então, vamos lá. Ó, basta somar 273, correto? Então, se eu somo 127 com 273, pode somar aí que você vai achar esse resultado aqui. Isso é igual a 400 Kelvin. Se eu somo 327 mais 273, isso vai dar quanto, galera? 600, tá? Então, em Kelvin, as minhas temperaturas inicial 400 e final 600, ok? Então, vamos lá. O mesmo raciocínio que a gente tem usado, ó. PVT inicial igual a PVT final. Pressão constante, então corta. Sobrou o que, ó? Volume inicial, temperatura inicial. Volume final, temperatura final. Meu volume inicial vale 10. Minha temperatura inicial vale 400. Meu volume final é o que ele quer saber. E a minha temperatura, galera? 600. Então, vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 400 vezes V. 400 V. 10 vezes 600, 6.000. Então, 400 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o meu volume final vai ser o quê, galera? Meu volume final vai ser 6.000 dividido por 400. Isso é igual a 15, certo? 15 litros. Ok, galera? Eu espero que tenha ficado aí claro para vocês. Essa foi a nossa videoaula. Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um grande abraço e fui!